Este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura. Confira o nosso site futura.org.br/Conexão Futura, onde se encontra aí todas as novidades sobre o nosso programa. E os brasileiros estão tendo menos filhos. É o que aponta a síntese de indicadores sociais divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo esse estudo, a taxa de fecundidade caiu 18,6% entre 2004 e 2014. Ainda de acordo com o IBGE, as mulheres com maior grau de instrução e renda têm o menor número de filhos. Mas, afinal, por que a taxa de fecundidade caiu nos últimos anos e como ela reflete no comportamento da nossa sociedade? E ainda como o menor registro de nascimentos pode afetar a elaboração de políticas públicas no nosso país? Bom, para falar sobre esse assunto com a gente, recebo aqui no estúdio a Leila Ervati, que é demógrafa do IBGE. Tudo bem, Leila? Bem-vinda à Conexão. Bom. Mais uma vez, parceira aí com a gente. Bom, para a gente começar nosso bate-papo, antes de falar um pouquinho dos reflexos, a taxa de fecundidade, quando a gente anuncia, né? Como os demógrafos, os estatísticos do IBGE conseguem chegar nessa taxa? Então, a taxa de fecundidade total, que a gente chama, né, é uma medida resumo que representa o número médio de filhos que as mulheres têm no seu período fértil, que a gente considera de 15 a 49 anos. Então, a gente faz perguntas no censo demográfico que são destinados para o cálculo dessa taxa de fecundidade total. E também podemos utilizar os registros de nascimento. Só que os registros de nascimentos, ele tem um subregistro. Tem pessoas que não registram as crianças ainda no Brasil, principalmente no Nordeste, Norte, onde municípios muito afastados dos cartórios, ocorre que não tem, as pessoas ainda não registram os filhos. Então, nós temos que fazer uma correção desse registro de nascimentos. Para isso, nós fazemos as perguntas nos censos para cobrir essa falta de registro de nascimentos. E tem um modelo demográfico para calcular e termos essa medida resumo que representa o número médio de filhos que as mulheres têm no seu período fértil. Bom, eu anunciei aqui essa queda na taxa, então, de 18,6% em 10 anos, entre 2004 e 2014. Quais os motivos levaram, então, para essa redução na taxa de fecundidade? Então, a taxa de fecundidade, ela vem se reduzindo desde a década de 60, 70, foi quando ela começou, né, a reduzir. A gente tinha, no Brasil, taxa de 6 filhos por mulher, em média, né? E hoje em dia é difícil achar uma família com tantos filhos. Exatamente. Esses diferenciais regionais ainda persistem, embora tenha caído no Brasil inteiro. Mas ela vem caindo desde a década de 60, assim, o principal motivo foi o avanço da urbanização, só que, assim, outros fatores, né, uma conjunção de fatores contribuíram para a queda. Como, assim, o aumento, a quantidade de uso, aumento do uso de anticoncepcionais, especialmente a entrada da pílula no Brasil, o aumento da escolaridade, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, que faz com que as mulheres passem a fazer o planejamento familiar. Então, a escolha, né, por ter filhos acaba ficando um pouco mais para tarde, para mais tarde, na verdade. Exatamente. E a redução também, né? Tem o custo dos filhos, né? Você passa a pensar também, vou ter um, vou ter dois. Você adia, ao mesmo tempo que você adia, você reduz também o número de filhos. E isso começou em alguns estados do Brasil primeiro ou foi meio que por uma média que essa queda foi sendo percebida? Não, ele começa primeiro nos estados do Sul e Sudeste, né, que são os estados mais desenvolvidos economicamente, e depois no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Só que hoje a queda é generalizada, ele caiu até com mais intensidade no Norte e no Nordeste, porque eram muito altas. Né? Então, ela cai com muito mais intensidade do que no Sul e Sudeste, que já tinham taxas um pouco mais baixas. Bom, e essas quedas de taxa de fecundidade, a gente fala muito sobre outros países, como o Japão, por exemplo, que tem uma população muito mais velha, mas outros países, digamos que no nível de desenvolvimento do Brasil, essa queda também se percebe? Olha, sim e não. Tem países que sim, da América do Sul, que tem as taxas como a do Brasil, mas tem a questão cultural também. A Argentina, Uruguai tem as taxas um pouco mais altas que a do Brasil, que acho que é uma questão cultural também, né? De ter mais Chile filhos. também,
Agora, de que forma, então, essa redução da taxa de fecundidade acaba afetando essa nossa construção do que é mesmo, de repente, a família brasileira, como você disse, né? Na década de 60, 70, talvez as famílias fossem maiores. De que forma isso acaba afetando esses números todos que o IBGE estuda, acabam na construção da família sendo resultados no nosso dia a dia? Então, em relação à família, né, a gente vê que no passado tinha-se muitos filhos, né? Você tinha, os idosos tinham mais pessoas para contar no seu cuidado. Em relação à família, você tem uma redução do número de filhos, você tem, eu acho que tem que se pensar um pouco no cuidado, especialmente com as pessoas com envelhecimento, porque a própria queda da fecundidade gera uma redução na proporção de jovens, consequentemente um aumento na proporção da população idosa. Que a gente já está vivendo isso agora nesse momento. Exatamente. E você vai ter menos filhos, né, para contar, até para o cuidado desse idoso. Né? Uma outra consequência importante é a questão da previdência, porque com a redução do número de jovens e da proporção de pessoas em idade ativa, né, essa conta, né, de quem está contribuindo para a proporção tamanha de idosos que teremos, acho que a gente tem que ter um ajuste aí. E outra questão é a própria redução da população. Porque na ausência de migração, uma fecundidade abaixo do nível de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher, né? Porque 2 filhos é para repor os pais e 0,1 é para contar com os filhos que podem vir a morrer. Então, quando a gente tem taxas abaixo de 2,1%, que é o caso do Brasil, na maioria dos estados, né? Fora os estados, a maioria dos estados do norte, Maranhão, os outros já estamos abaixo do nível de reposição e isso implica, a médio e longo prazo, numa redução populacional. Né? E isso é também uma consequência que existem países da Europa que já investem em tentar recuperar, né, o nível da fecundidade, né, e até incentivar a migração para que não haja redução populacional. Algumas regiões do Canadá, por exemplo, também incentivam, né, a entrada de estrangeiros com um nível educacional superior, muitas vezes. Portugal agora, Portugal também, né, uma oportunidade para quem quer, de repente, tentar a vida fora do Brasil. Agora, a gente pensando em relação a essas questões de previdência, a gente tem o Brasil aí caindo, então, como você já disse, né, a taxa de fecundidade, e a gente fala tanto aqui em relação à crise nos últimos meses, isso afeta historicamente, já se percebeu em outros momentos e agora pode afetar também o momento de crise, que a insegurança na economia pode acabar afetando a escolha do brasileiro em ter filhos ou não? Certamente, né? Certamente, porque o filho, ele representa um custo, né? Até com essa expansão da urbanização, isso representa um custo maior. Cada vez você tem um custo maior de ter um filho, de ter o segundo filho, e com certeza. Então a gente pode, crises... de repente, pensar em para o próximo ano, principalmente a gente tem conversado muito aqui no Conexão com economistas, aí, com estimativas não tão otimistas, então essa taxa de repente pode cair ainda mais nos próximos anos? Pode cair. É difícil a gente prever, né? Mas pode cair, sim. Pela tendência tem diminuído, né? Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para você de casa o site do IBGE, que tem uma série de informações sobre essa pesquisa, esse recorte da pesquisa do censo e tantas outras. Não deixe de acessar aí ibge.gov.br, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que sempre nos fornece as informações para a gente entender um pouco mais, né, em que estado estamos em relação à nossa população para a elaboração de políticas públicas. Aqui, por exemplo, a projeção, deixa eu mostrar novamente, projeção da população brasileira é de mais de 205 milhões, ou seja, muita gente aí, com certeza a taxa de fecundidade vai acabar afetando em relação ao que a gente vai ter de acesso a serviços também do poder público. Bom, para agora o nosso tempo já está chegando ao fim, então Leila, muito obrigado mais uma vez pela presença, sempre um prazer conversar com você. Prazer, obrigada. Valeu. Bom, na próxima entrada aqui do Conexão a gente volta falando sobre perdão. Pois é, como o hábito de perdoar pode ser bom para o nosso crescimento pessoal. Você sabia que perdoar traz benefícios até para a nossa saúde? Então não perca essa discussão, a gente volta daqui a pouquinho, logo mais com Conexão Futura. E eu espero você, hein? Não sai daí. Até já!